No capítulo 4, vimos a internet e seus impactos na depressão. Agora, no capítulo 5, vamos conhecer os tratamentos para a depressão. E são vários os tratamentos disponíveis para a depressão, que são indicados conforme o tipo de depressão o paciente possui. Independente do tipo de depressão, o apoio da família e dos amigos é sempre essencial. Além disso, são pontos importantes que geram muitos resultados positivos. Primeiro deles, desenvolver uma rotina que empregue um estilo de vida saudável, consumir dietas equilibradas, manter o peso adequado com a prática regular de atividades físicas, de preferência atividades ao ar livre. Essas atividades ao ar livre costumam gerar uma sensação de alívio rápido, mesmo que temporário, pois de imediato elas já promovem o esquecimento da doença ao indivíduo. Um piquenique, uma caminhada no parque, um passeio de bicicleta, uma volta no bairro já são um bom começo. Isso porque essas atividades prazerosas contribuem liberando hormônios conhecidos pelo sentimento de prazer, que é a endorfina e dopamina. Atividades de meditação, de dança, música, esportes e yoga são algumas opções que podem promover alguns períodos de calmaria, de leveza. Apesar dessas atividades, o tratamento apropriado ele é sempre necessário e, em alguns casos, um terapeuta é recomendado. Em outros, além do terapeuta, o envolvimento do médico profissional e o uso de manipulados. De toda forma, a depressão é uma doença que exigirá acompanhamento médico sistemático. E vamos falar dos quadros leves de depressão. Os quadros mais leves costumam responder bem ao tratamento psicoterápico junto a um terapeuta. A psicoterapia, ela contribui para a melhora do paciente, mas nos casos mais graves, ela sozinha não previne novos episódios e nem promove a solução para a depressão. Apesar disso, a terapia reestrutura o psicológico do paciente. Agora vamos falar dos casos mais graves. Nos quadros de depressão mais graves, no modo geral, os impactos que ocorrem são muito negativos em diferentes âmbitos da vida do paciente, no seu âmbito familiar, profissional e em sociedade. É indicado o uso de manipulados do tipo antidepressivos para remover a pessoa da crise. Boa parte desses manipulados não causam dependência. Um dos pontos negativos está no tempo considerável até iniciar a produção do efeito, entre 2 até 4 semanas. Outro ponto negativo envolvido são os efeitos colaterais que podem surgir. No entanto, o manipulado deve ser mantido por tempo considerável, algumas vezes até por toda a vida, para evitar o retrocesso no tratamento, as recaídas. Em alguns casos mais específicos, os manipulados classificados ansiolíticos e os antipsicóticos são associados aos antidepressivos em busca de melhores efeitos. Atualmente, há cerca de 30 manipulados antidepressivos que são empregados nos tratamentos de depressão. Seu uso é simples e não entorpece o paciente. Os antidepressivos, eles agem sobre alguns neurotransmissores, que são as substâncias que fazem o transporte da informação de um neurônio para o outro. Atualmente, estão distribuídos em diversas classificações e mecanismos de ação. Entre eles estão os triciclos,
Os ADTS, representados pelos compostos amitriptilina, imipramina e a clomipramina. Temos também os inibidores da monoaminoxidase, como a tranilcipromina. Nesta classe estão os manipulados mais antigos para a depressão. Temos também os inibidores que selecionam a recaptação de serotonina, ou, exemplo, fluoxetina, a sertralina, a paroxetina. Temos ainda inibidores duais que estão relacionados também à noradrenalina, a venlafaxina e a duloxetina, a dopamina ou melatonina. Outros manipulados que envolvem mecanismos diferentes, como a zirtazapina, ou agem em vários receptores, como a vortioxetina e a vilazodona, que são mais novos e ainda pouco usados no nosso país. É importante ressaltar que cada indivíduo reage de uma forma, e é por isso que é difícil afirmar que um manipulado é melhor do que o outro. De forma geral, os antidepressivos levam de 1 a 4 semanas para mostrar os primeiros resultados. Adicionalmente, 33% dos pacientes não apresenta resposta ao tratamento inicial. Por isso, é essencial um acompanhamento próximo do indivíduo com depressão, principalmente nessa fase inicial. Atualmente, são encontrados testes genéticos que guiam a classe médica na escolha desses fármacos que serão mais bem metabolizados pelos pacientes. Esses testes geram, além de economia, nas tentativas e nos erros. Apesar dessa rapidez pelas informações diferenciadas, estes são exames de custos muito elevados, geralmente inacessíveis para a maioria das pessoas, e nem sempre guiam a uma escolha certeira nesse tratamento. Como efeitos colaterais dos antidepressivos, são observados a constipação, boca seca, problemas sexuais, ganho de peso, sonolência ou insônia, entre outros. Estes podem ser utilizados com ajuste na dose, algumas trocas ou até mesmo associações, dependendo dos sintomas apresentados ou do tipo de depressão identificada. O psiquiatra ainda pode ou deve receitar outros manipulados para associação, como ansiolíticos contra a ansiedade, os indutores do sono, os antipsicóticos ou estabilizadores de humor. Os estudos apontam evidências de que as atividades físicas em geral, quando praticadas junto de tratamentos farmacológicos e psicoterápicos, podem representar uma ótima aliada para eliminar o quadro da depressão. Novos tratamentos em desenvolvimento. E agora vamos falar desses tratamentos que estão chegando para dar uma ajuda muito grande na depressão. E os tratamentos são com estímulos elétricos. Os estudos recentes descobriram que existe uma região no cérebro chamada córtex orbitofrontal que, quando é eletricamente despertada, pode aumentar a sensação de bem-estar das pessoas portadoras de depressão. Quando aplicado, o estímulo elétrico ele estimula o estado de bem-estar, criando condições de bom humor em áreas relacionadas ao córtex orbitofrontal. A esketamina, que é o Spravato, a Food and Drug Administration, ela aprovou a esketamina como um dos primeiros novos tipos de antidepressivos em 30 anos. Esse tratamento, aplicado com a esketamina, apresentou uma enorme significativa na recuperação nos sintomas da depressão, além de melhora conservada
dos sintomas. A esketamina foi avaliada na forma de um spray nasal, indicada para uso em pacientes com depressão por resistência ao tratamento. Essa condição é importante, visto que há uma rejeição à terapia convencional para 1 em cada 3 pacientes com depressão. Além dos pontos positivos mencionados, o tratamento com a esketamina apresentou considerável efetividade, rapidez na ação em poucos dias. Em contrapartida, o tratamento comum, que demora de 1 mês a 2 meses para ver efeitos. Para fazer o efeito observado, a esketamina foi aplicada junto a um antidepressivo. A aprovação da esketamina pela Food and Drug Administration se deu amparada à recomendação de uso em um centro de tratamento certificado sob a orientação de um especialista, com monitoramento após a aplicação da dose. Entre os efeitos colaterais apresentados estão sedação, falta de atenção e raciocínio, náuseas, vertigens, ansiedade e aumento da pressão arterial. Apesar de todas as vantagens que o manipulado pode proporcionar ao paciente, o seu custo é relativamente alto. A aplicação de esketamina sairá nos Estados Unidos pelos valores de R$ 590 e R$ 885 por tratamento, cerca de R$ 4.000 a R$ 8.000. Caso o recomendado seja 2 doses semanais, o custo pode chegar a mais de 30.000 mensais. E vamos falar do período de tratamento para eliminar a doença. De forma geral, quando a depressão está em seu primeiro episódio, o período de tratamento pode durar cerca de 1 a 2 anos até a sua eliminação. No entanto, recaídas podem ocorrer e com elas será necessário reiniciar o tratamento. Da mesma forma, há casos de pessoas que necessitam realizar os seus tratamentos por toda a vida. Essa última condição, por sua vez, não deve ser entendida como uma evidência de fraqueza, uma vez que a depressão deve ser sempre entendida e tratada assim como qualquer outra doença.